Eu já queria começar pela primeira pergunta contigo. A pergunta da nossa bendita enquete. Eu queria que a Vivi fizesse a pergunta da enquete para você, porque já vamos começar com polêmica aqui. Sim. Porque é o que dá audiência, que vai manter vocês assistindo a gente. Então, Vivi, qual que foi a pergunta da enquete? Faça pro Sardinha. Sardinha, Oi, querida. crossfit ou musculação? Sem sombra de dúvida, musculação. Não tem termos de comparação um com o outro. Flávio Não, Hassi. olha só, a polêmica, ela não está irradiada com a ciência. Não está irradiada com a prática. O que eu estou falando aqui não é nada preconceituoso, é simplesmente científico. Se você comparar todo tipo de composição física, ou seja, melhora de massa magra, piora ou perda de tecido adiposo, ou saúde orgânica de uma forma geral, não existe um esporte no mundo que se compare à musculação. Quem discutir com isso não entende de fisiologia, não entende de estudos científicos e muito menos na prática. Não estou falando mal do CrossFit, muito pelo contrário, tenho muitos amigos e seguidores que treinam CrossFit. Tá, beleza. O que a pergunta é objetiva, a resposta também é objetiva. Musculação é 30 mil vezes menos lesiva e musculação formata muito mais a amplitude dos glândulas, dos hormônios, da produção de neurotransmissores e de saúde orgânica de uma forma geral. Isso é incontestável. Agora, você gosta... Você sente mais à vontade para você fazer movimentos de torção, de impacto, de agilidade, de destreza, óbvio. Pegar corda, barra, lidar com o peso do próprio corpo no chão, você fica com muito mais mobilidade com o CrossFit. E isso tem uma piadinha rolando na internet, mas eu não tenho nada a ver com a piadinha, hein? Nada com isso. A piadinha é aquelas brincadeiras básicas que eles fazem, mas eu não participo delas, entende? Para mim, todo esporte é válido. Mas, o que a pergunta é objetiva, de novo, a resposta tem que ser objetiva. A musculação é melhor do que qualquer outro esporte que existe. Para a saúde orgânica e para a composição física. Simples. Ok. Muito obrigado pela resposta. Sardinha, a gente tem um vídeo de você ensinando uma técnica chamada ponto zero. Eu queria que jogasse, depois a gente quer comentar isso daí. 1, 2, 3, ponto zero, vai. 1, 2, 3, ponto zero, vai. É isso aí. 1, 2, 3, ponto zero, vai. 1, 2, 3, ponto zero, mais um. Fica. 1, 2, 3, ponto zero, conduz. Ok, espera um pouquinho. Você ficou muito famoso por essa técnica. Muita gente fala dessa técnica, tem gente famosa fazendo essa técnica. E o que é essa técnica? Essa técnica foi um incremento de 4 princípios de treino de outros inventores, entre aspas, são especialistas em musculação, que desenvolveram 4 sistemas e passaram, entre eles 3, foram de atletas. E um foi do próprio Joe Wader, que é o pai da musculação moderna, na verdade, que ele é fundador de 32 princípios, que são os princípios Wader. E eu tenho a cópia desses princípios na mão, num caderno, justamente para fixar. Eu fui somando as ideias de que todo mundo lesa por causa do excesso de carga. Todo mundo tem rompimento tecidual, rompe peito, rompe quadríceps, rompe tríceps por causa de excesso de carga. Falta de periodização do cara treinar pesado uma época, depois ele para, treina mais leve, depois cai um pouco para depois subir de novo. Uns gráficos que todo atleta deveria seguir. Como eu não tenho esse gráfico, porque eu viro e mexo, eu tenho que aparecer na televisão, tenho que aparecer na revista, tenho que aparecer nos meus canais, e eu sempre tenho que me provar como campeão, até pela idade, eu tenho que ir nos campeonatos. Eu vou em campeonato em junho, eu vou em campeonato no final do ano, eu vou em setembro. Você sempre tem que estar. Eu tenho que manter praticamente a dieta e o treino o ano inteiro. Então, o porquê que eu quis criar o ponto zero? Porque muita gente treina de um jeito só, pensando que a lei da sobrecarga é a única lei para se hipertrofiar ou para se ganhar volume muscular. E eu já contesto isso, porque existem 2 mecanismos. Um é o rompimento miofibrilar, que é a destruição proteica, ou seja, você treinando com pesos, vou falar vulgarmente, você treinando com pesos pesados e baixas repetições, você meio que dilacera a fibra muscular e ela se recupera mais rápido, ou melhor, ela se recupera de uma forma melhor do que ela estava antes que você romper com peso. Chama-se metabolismo, existe o sarcoplasmático e o miofibrilar. Esse é o miofibrilar.
que é o rompimento das fibras, ou seja, é uma desencadeada da miosina e actina que ela torce, né? Só uma coisa, para quem está em casa e às vezes não entende muito de musculação. O músculo, ele vai quebrando a fibra, ele vai se... Como se fosse esses dedos assim, ó. Ele está nessa posição, tá? Sim. Então quando você rompe ele por causa do treinamento resistido com pesos, ele vai para a ponta, ele fica como se fosse uma dilação. Ele tem uma torção, na verdade. A miosina, ela sai fora do esquadro dele, ou seja, ela dilacera, mais ou menos. São micro-rupturas. Essas micro-rupturas voltam ao tecido normal, elas não voltam aqui, elas voltam mais para dentro e voltam mais agregadas, mais força, com mais densidade muscular, porque você treinou com sobrecarga. A recuperação é feita pelos hormônios. Então os hormônios quebram as proteínas, viram os aminoácidos com água recompõem esse tecido mais para dentro e mais hipertrofiado. Isso chama-se hipertrofia, né? Entendi. Hipertrofia da célula. E existe o metabolismo sarcoplasmático, que é exatamente o que eu penso fazer. O ponto zero é uma parada isométrica de 5 segundos na parte extensiva. Quando você pensa num peso, o peso está aqui, ele vai ser atraído para o centro da gravidade da Terra. Então ele desce. Quando ele descer, você para antes do travamento da junta dos ligamentos e fica parado 5 segundos. Porque 3 segundos é científico. Você para 3 segundos e você recruta a maior quantidade de fibras, com uma única unidade motora. Então eu coloquei 5 segundos para ter uma retaguarda de contração a mais. Então você, por exemplo, se eu vou pegar um peso aqui e levantar para o bíceps, aqui essa parte é concêntrica, porque eu tirei o peso do chão. Concêntrica normal. Lá em cima, se parar em cima, chama-se concentration peak, que é um dos princípios do Joe Hader, mas não é o meu. Todo mundo erra. E o meu é voltando na parte excêntrica do movimento, que você rompe entre 22% a 30% a mais, dependendo da pessoa, dependendo do tipo de treino, você rompe mais tecido. Então, na hora da excêntrica, todo mundo para e já volta. E eu falo para a pessoa parar quase na extensão máxima, 5 segundos. 1, 2, 3.0, conduz e volta. Você não explode, porque está no ponto de extensão máxima, de estiramento do músculo. Então é um movimento que você faz com menos carga, você rompe tecido, e depois que falhar essa isometria, falhou, não está aguentando mais, aí o que você faz? Você sobe, conduz e volta e passa por ela. Aí você acelera. Então quando está fácil, deixa lento. Quando está difícil, acelera. Aí ele mistura alguns princípios. Primeiro, super slow, que é um princípio de velocidade baixa. Segundo, você aumenta a velocidade depois que falhar. Porque não pode fazer lento na hora que está com o estímulo máximo. Você tem que aumentar a velocidade para poder continuar o fluxo sanguíneo. Então você usa o princípio do super slow, o princípio de velocidade, que é acelerar, aceleração durante a série. Você usa o princípio da tensão contínua, que não é travando as juntas. Você não trava aqui em cima, nem trava lá embaixo. O movimento fica redondo, ó. Ele fica redondo, ó. Então é tensão contínua dinâmica. Isso foi inventado pelo 1942, se não me engano, 43, pelo Charles Atlas, em um livro chamado Princípio da Tensão Dinâmica. E, além desses três, você usa o quarto, que é a isometria. A isometria funciona para diversas áreas, diversos esportes. Vivi, Rafa, vocês sabem falar o que é isometria? Lógico que não. Você sabe, Vivi, o que é isometria? É igualdade das metrias, ISO, né? Isometria é uma contração sem movimento articular. Então você fica estático, em determinada posição. Se for em cima do movimento, na parte concêntrica, é o concentration peak. E se for na parte extensiva, é a minha invenção, ponto zero, que muita gente pensa que sabe. Ah, mas é um non-stop dos bodybuilders. É mesmo, velho? Mas peraí, se eu dei um nome para alguma coisa e se eu estou plagiando essa coisa, estou plagiando, vai. Você não tem que perguntar para mim como é que é o ponto zero, para depois você falar se existe. Então, se eu estou somando 4 princípios, significa que não existe. Se você procurar alguma bibliografia autorizada no mundo todo, você não vai encontrar. Você vai encontrar estudos sobre estiramento, uma pausa de estiramento na parte de estiramento do músculo, que é o Brad Schoenfeld, se não me engano, Schoenfeld. Ele fala sobre isso. Ou seja, prova cientificamente que o ponto zero tem fundamento. E tem outros, né? Jonato Prestes, Belmiro de Sales, Cristiano Bertoldo, agora o Paulo Musi. Muitos atletas, desde Rafael Brandão, Bruno Moraes, Alex dos Anjos, Matheus Donari, Alan Jesser, enfim, Thiago Santisteban, todos eles provaram o ponto zero treinando comigo e todos disseram a mesma coisa, que aumenta muito o pump do músculo, você sente mais contração, menor quantidade de tempo e mais
tempo sob tensão, que isso é muito importante para o Belmiro da Salles e para o Jonato Prestes, meus amigos, que são PhDs, top de linha, Cristiano Bertoldo, idem. Então, o tempo sob tensão faz assim, ó. O volume do treino é isso aqui. Só que você está uma linha linear, treinando do mesmo jeito. Com o ponto zero, você aumenta a intensidade, mas fica com o mesmo volume de treino.